vai compartilhar um pouco da nossa história. Então achávamos que era uma coisa simples, né? Só bastava querer ter o filho. Só que dia após dia foi nos mostrando que não era tão simples assim, não era tão fácil. Somente o querer ter filho. Aí que começou a nossa saga, a nossa peleja na busca de realizar o nosso sonho de ter filho. Já sabendo que não tínhamos problema de saúde, eu nunca apresentei ter problema, né? Mas aí foi ficando esquisito, né? Passaram-se meses e nada, né? Aí eu falei, acho que a gente teria que procurar um médico, né? Para ver se está tudo certinho, fazer exames. E aí eu procurei um médico, o Bruno procurou um médico. E a gente fazia os exames e estava tudo certo, né? De acordo com o resultado dos exames. Passaram-se 2 anos, né? 2 anos tentando e exames. E de acordo com o laudo dos médicos era tudo normal, mas a gente já sentia que não era normal, né? E foi quando a gente buscou aí vários médicos, né? Um médico tal é interessante, o outro é interessante, até que a gente chegou em um médico que olhou todos os meus exames novamente e ele conseguiu enxergar algo que não tinham enxergado, né? Que eu tinha um problema nas minhas trompas, né? E por esse problema ele falou para mim, olha, você pode ter filho de forma natural, mas vai ser um pouco mais difícil, né? Eu te indico você fazer um tratamento diferenciado e me indicou a FIV. Nesse período de médicos, né, foi muito difícil para mim, porque eu passei por exames assim muito difíceis de fazer, né? Exames Sim. assim dolorosos, né? Eu falava para minha mãe assim, mãe, eu acho que eu vim nesse mundo e eu não vou saber o que é ser mãe, porque tanto exame e nada não dá certo, né? Só passando dor, tomando remédio, indutor, vitamina. Eu ia nesses consultórios médicos e eu via assim, porque era lugar de ginecologia, de obstetria. E eu vi um monte de mãe entrando grávida ou com seu filhinho. E eu olhava e falava, isso daí tá muito distante pra mim. Porque não tá dando certo, não tá. É só dor só. Né? Teve um dia que eu fiz um exame tão doído, que eu assim, olhei pra minha mãe e falei assim, eu não sei se eu mereço estar passando por isso, né? Eu acho que eu vou acabar desistindo, não vai dar certo, não. Na questão da FIV, até por desconhecer o que é FIV, o que é esse procedimento de fertilização, tá? A gente acaba as pessoas acabam tendo um pouco de preconceito ou medo daquilo que não conhece. Então, eu sei da minha esposa, né? Nós tivemos sim, relutamos um pouco de vir até conhecer a FIV, conhecer esse procedimento. Falei, por que nós? O que nós estamos pagando para não conseguir ter um filho? Tem que ir por esse procedimento agora. Bom, chegamos até a clínica, chegamos até a FIV, até por indicação desse médico. Chegando aqui, nossa mente, nossos pensamentos se transformou totalmente.
depois de muito sofrimento, tiveram pessoas que falaram para mim que o meu marido ia me abandonar, né? Que o meu casamento não ia conseguir se manter sem eu conseguir ter filho, que tinham muitos casais que aconteceram isso e que não conseguiram, né, permanecer juntos, né? E aí, com toda essa tribulação que eu estava passando, teve um dia que eu liguei aí numa rádio online, uma rádio cristã, né? E eu escutei um pastor falando assim: olha, quando você quer algo na sua vida, você tem que dar o primeiro passo, né? Deus, ele abençoa, mas a gente precisa dar esse primeiro passo. Exato. E aí eu lembrei do médico falando que eu deveria procurar, né, a FIV. Eu liguei pro meu marido e falei assim: olha, a gente precisa dar esse passo, né? A gente precisa ir nessa clínica e ver o que é, né? E graças a Deus ele concordou. Meu marido, por mais que eu me sentia sempre a que tinha o problema, né? A que não conseguia ter um filho, meu marido sempre me amparou, né? Cheguei até a falar para ele que se ele quisesse ir em busca de uma outra pessoa para realizar o sonho dele, porque eu que era problemática, né? Que ele tinha que ir, porque se eu não conseguisse realizar o sonho dele, ele tinha que ser feliz, que ele fosse seguir o caminho dele, né? Mas ele nunca me desamparou. Ele: não, Gi, você vai conseguir, a gente vai conseguir, tem um tempo, né? E ele conseguiu me dar esse sustento também, né? Para eu não desanimar. E eu ficava pensando: nossa, mas muitas vezes a gente pensa, por que tem que ser eu o problema? Né? Às vezes a gente pensa assim: ah, podia ser ele então, né? Não eu. Por que tem que ser eu? Mas eu consegui ter esse amparo dele, amparo da minha mãe, que sempre também esteve comigo. Eu entrei em contato com a clínica e a gente conseguiu já ter uma disponibilidade de atendimento com a médica. Já vou falar que eu fui muito bem atendida, até mesmo pelas secretárias, né? Me pegaram numa fase assim tão sensível, né? Que até para você conversar, de agendar algo, você tá sensível. A médica que estava acompanhando aqui na FIV, a doutora Renata Vargas, né, foi sensacional conosco. Ela foi muito paciente conosco, foi muito paciente, porque a gente, principalmente a minha esposa, estava num nível de estresse muito elevado com tudo que estava acontecendo. Muito sensível, muito medo também, né, do tratamento, né? Apesar de estar firme de manter esse tratamento, eu tinha medo de passar dor, né? Medo de tudo, medo do novo, né? E o dia da inseminação foi um dia assim que ficou marcado na minha vida, né? A gente veio, minha mãe veio junto, né? A gente estava na fé que ia dar certo, e eu assim achei muito, muito linda a atitude da doutora Renata, porque ela na hora né, um pouco antes do procedimento ali no dia, ela fez uma oração conosco, né? Ela deu boas-vindas para os meus nenéns, porque no dia a gente conseguiu implantar 2 embriões, né? Aí a enfermeira, nós tivemos aqui a enfermeira muito atenciosa conosco também, muito, que a gente não poderia deixar de falar, a Bruna. Ela falou: agora você considera-se grávida, a partir desse momento. Agora você vai ter uma vida, os cuidados de uma grávida. Eu conversei com a médica e ela já me indicou um obstetra daqui da clínica mesmo, né? Que o Dr. Gustavo Ponciano, que foi uma bênção nas nossas vidas, né? Que foi assim um amigo nosso, né? Que a cada mês, né, do nosso pré-natal,
era algo assim tão natural, tão tranquilo, né? Porque assim, antes eu tinha muito medo de perder o filho, né? Foram passando os meses, né? E era só, né, notícias boas, né? E era assim, aquela forma natural, aquele acolhimento com a gente, né? A cada ultrassom, né? Desde o primeiro ultrassom, aquele cuidado, aquela paciência de mostrar ali o meu filhinho no ultrassom, assim, os detalhezinhos. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães e apresentar o nosso milagre, né? Que é o nosso João Batista. Essa nossa alegria, a nossa esperança, nosso recomeço, né? Nosso motivo de lutar todos os dias, né? Ele é a alegria da nossa casa. Hoje, nossa família está completa. O João Batista, ele veio para alegar não só nós, o casal, mas uma família toda. Avós, tios, primos. Quero falar aqui quem ainda está, né, em busca do seu sonho, para não desistir. Como a gente fez, a gente não desistiu, a gente permaneceu na fé, né? Crer em Deus, crer que tem o tempo certo e que do jeito que nós recebemos o nosso milagre, essa coisa mais linda da nossa vida, que vai acontecer com quem permanecer na fé.